Oi pessoal, alguns dias atrás eu fiz um vídeo sobre esse multímetro da Bonder. Ele é um multímetro que o pessoal usa muito, técnico em eletrônica, na parte de eletrônica. E eu ensino no vídeo que eu fiz a você usar todas as funções dele. E peguei na prática diversos componentes, capacitor, resistor, diodo. Fiz teste de tensão com corrente alternada, com bateria. O pessoal gostou muito do vídeo, tem bastante comentário positivo e eu resolvi fazer para vocês um vídeo bacana agora para mostrar esse alicate amperímetro. Por mais que muita gente já saiba usar ele, tem uma dica que eu vou passar para vocês. Esse aqui é um alicate amperímetro daqueles bem barato, que você compra na faixa aí de entre R$50, com frete dá às vezes um pouquinho mais. Mas eu vou passar uma dica para você aumentar em 10 vezes a precisão dele. Igual eu fiz com o outro, mostrando na prática, aliando, colocando em prática, para vocês verem e mostrando também como é que, vou falar como é que isso aqui funciona. Como é que ele faz, tem muito eletricista que sabe que usar, mas não sabe como é que ele capta. Já peço para vocês, antes de começar o vídeo, já deixar um curtir. Quem não for inscrito, se inscreva no canal para dar uma força para a gente continuar fazendo mais vídeos. E agora, vou mostrar a graduação para vocês. Essa parte aqui é corrente alternada. Aqui, ó, quando encaixa aqui é até 1000 amperes. Na prática a gente usa até 200, que a gente nunca tem contato com tal corrente. Seria mais interessante se tivesse uma graduação mais para baixo, para medir coisas menores. Mas ao longo do vídeo eu vou mostrar para vocês um macetinho que eu faço para poder medir quando é coisas menores. Aqui logo em seguida nós temos a ACV, né, que é a tensão alternada. Aqui para você medir tensão até 750 volts. Dá para medir as tomadas, medir para ver se está chegando nos aparelhos a tensão, né? Aqui para baixo seria a tensão contínua, ele mede até 1000 volts. Para medir uma bateria de carro que é 12 volts, ficou uma escala muito grande também. O ideal seria aquele outro multímetro para quando for coisas menores. Aqui embaixo é o teste de continuidade. A gente coloca aqui deixa eu colocar para vocês verem. Aqui nesse conectorzinho no vermelho, eu vou botar a ponta de teste vermelha. E no preto eu vou botar a ponta de teste preta. Aqui é um teste de continuidade, ou seja, na hora que um encosta no outro, ele é para ir para o zero. Ó. Foi para o zero. Então, o que a gente pode testar de continuidade? Um fusível, você pode clicar ali, ver se ele está rompido ou se ele está inteiro. Esse EXT a gente nunca usa. Aqui, ó. Só que aqui é necessário uma unidade externa para fazer esse teste. É um acessório, um dispositivo para fazer teste do isolamento. Vamos supor, se eu estou com um motor aqui, que eu estou em dúvida se ele está passando do motor para a carcaça, então para eu fazer um teste de isolamento, eu utilizaria nessa externa aqui, só que ia ter que ter esse acessório. E já como a gente não tem esse acessório, a gente não vai conseguir fazer. Nessa outra unidade aqui, que é até 20K, ó, a primeira foi a continuidade aqui, 20K, aqui eu uso ele para medir aparelhos. Vamos pôr um eletrodoméstico para você ver se ele está fazendo cair o DR. Então você consegue medir, porque na hora que se encosta num outro, ele também vai para zero. E você consegue medir para ver se ele não está dando fuga de um pino fase ou neutro para o terra. Então essa é a dica para vocês usarem. Se algum cliente falar que está caindo o DR, vocês conseguem verificar aparelho por aparelho até descobrir qual deles que está fazendo cair o DR. Então vamos mostrar alguns testes. Para medir a corrente alternada, aqui a gente abre, passa o cabo
O cabo ideal que ficasse no meio, não encostado em nenhuma ponta, só que nem sempre a gente consegue. Muitas vezes, no lugar onde a gente vai medir, o espaço é pequeno, então ele acaba ficando menos preciso, mas consegue medir. Aqui ele tem que estar para 200 amperes. Esse botão aqui é um botão que na hora que você aciona ele, você congela o que apareceu no visor. Daí depois você libera, ele volta ao normal. Essa função desse botão aqui, muitas vezes a gente vai medir, tá num lugar escuro, você não consegue fazer a leitura naquele momento que você está medindo, então você congela, vai até congela a informação no display, vai até o lugar mais claro ou que você tenha melhor visão, e daí você consegue ver qual a medição que está dando aquele aparelho. Isso a gente usa bastante em ar-condicionado. Muitas vezes a máquina está num lugar escuro ou um lugar que você não está conseguindo enxergar direito. Então você consegue fazer essa medição e depois fazer a leitura em outro lugar. Aqui eu vou desconectar e vamos começar a fazer algumas medições. Ó, eu fiz também uma mini extensãozinha para a gente poder medir algumas coisas. No alicate amperímetro, você não consegue medir assim, ó. Se pegar os dois fios, ele não dá leitura nenhuma. Você só consegue medir um deles, tanto esse como esse, você consegue medir. Mas quando está junto, eles se anulam. Como é que ele faz essa medição? Ele através de um campo, a eletricidade, quando ela está correndo, quando tem algum dispositivo ligado, ela cria um campo magnético que se desprende. O isolamento de borracha é para isolar, para você não levar um choque. Mas ele cria um campo magnético que isso vai passando. Aqui dentro do alicate amperímetro, aqui nessa parte interna, ele tem um metal aqui dentro com enrolado, tipo uma bobina enrolada, a gente chama quando é nessa configuração de toroide, e ele cria uma sensibilidade para campos magnéticos. Na hora que você põe o cabo aqui, ó, a corrente de elétron passando, ela cria um campo magnético que vai sensibilizar aqui, ó, essa bobina, essa toroide, ela vai incitar os elétrons a criar uma tensão e dentro dele ele consegue medir. Conforme o aparelho puxe mais corrente, o campo magnético fica mais forte. E através da força desse campo magnético, essa bobina aqui que ela está fazendo a medição, ela consegue, conforme vai aumentando, ela vai aumentando o número aqui, que é a corrente. Então ele faz dessa forma, ele faz a leitura. Nosso primeiro teste vamos fazer com uma airfry. Essa é uma Electrolux. Eu não sei agora qual a potência dela, mas já vamos descobrir. Aqui em cima eu vou botar o termostato na máxima temperatura, que é 200 graus. E eu já coloquei ela ali com a minha uma extensãozinha, né, adaptada para a gente poder medir. E já estou com o multímetro, o alicate amperímetro a postos. Aqui na escala de 200, vamos medir quanto que ela está vindo de energia. Liguei, ó. Conseguem ver aqui, ó, ela tá dando, deixa eu pegar bem no meio do cabo, deixar mais próximo ao meio, ela tá dando na média de 6,5 amperes, 6,5. Lembra que eu falei que tem que ser medido um fio? Se eu medir dois, quer ver o que acontece, ó? Se eu pegar os dois, ó, eles se anulam, ela não dá nada, ó. Se eu tirar um daqui, pegar apenas um, ó, 6,5. Se eu pegar o outro, ó, se eu pegar o outro, mesma medição, ó, 6,5. Se eu bato aqui, dá uma interferência. Então aqui, abrindo a porta, ela desliga.
Aqui fazendo a multiplicação 6,5 amperes a 220 dá 1430 watts. Aqui eu conectei, eu tenho uma ducha eletrônica da Hydra e para eu fazer a medição eu tenho que colocar ele, ó, a escala que eu vou escolher é até 200, porque eu sei que esse chuveiro ele vai estar ali perto de 30, entre o 20 e o 30 mais ou menos, passando um pouco de 30. Vou ligar ele. Ó, ligando ele está em 0 amperes, ele está em frio. Agora eu vou dar um jeito, sem me molhar, vou dar um jeito de começar a girar ele. Ó. Opa! Ele estava pressionado esse botão tem que estar livre, ó. Ó, agora ele está marcando 32 amperes, ó. O chuveiro está mandando 32 amperes. Então aqui, ó, na hora que eu soltar, ele zera, né? Aquele botão que tem ali, ó, eu vou apertar para vocês verem, ó. Apertou, ele trava a medição, ó. Aí você consegue soltar e ver a medida que deu. Para isso que serve o botão, para às vezes você está num lugar de difícil acesso, muito escuro, você trava a medição e vai para outro lugar ver. Então aqui do chuveiro, 30 amperes, nós já calculamos quantos watts ele está dando. Multiplicando os 32 amperes pelo 220 volts, a gente chega a 7.040 watts. Então vamos fazer agora os testes, né? Eu tenho aqui um secador de cabelo. Aqui na etiqueta dele, ele me informa que ele é 220 volts a 230. Ele puxa entre 2.000, o gasto dele 2.000 watts a 2.200 watts. Como ele tem um cabo PP, eu não consigo medir aqui. Se eu for colocar no alicate amperímetro, ele vai dar em 0. Porque a eletricidade ela se anula, então a gente tem que medir só uma perna. Para fazer esse experimento, eu usei um adaptador, tipo uma pequena extensão, um plug de extensão, que está separado. Aqui no meu alicate, aqui no amperímetro, ó, eu coloquei a menor unidade, que é até 200 amperes. Eu vou colocar aqui, ó, peguei numa das pernas só. O ideal era deixar no meio, livre, sem encostar em nada, que era mais preciso. Mas aqui, para a finalidade de vocês entenderem, ficar mais fácil de acompanhar, que vai aparecer melhor aqui no visor e na câmera, eu vou fazer esse teste assim, ó. Então, o que vai acontecer? Ele já está plugado na tomada, já está conectado aqui no fio o alicate amperímetro. Aqui nesse secador de cabelo, eu tenho independente, eu posso ligar ele só no frio, como posso ligar a resistência em duas temperaturas, temperatura A2 e A3, A1 é desligado, né? Então vamos começar a medir ele só ventilando, ó. Primeira velocidade do ventilador dele, 0,3 amperes. Eu vou anotar aqui, porque depois a gente vai fazer uma continha para saber quantos watts dá isso. Ó. Velocidade 0,3 ampere. Vamos para a velocidade 2, 0,5. Deixa eu desligar aqui para poder. Estou anotando a velocidade 1. Eu fiz um registro de 0,3 amperes, na velocidade 2, 0,5 amperes. Agora vamos ver com ele aquecendo no aquecedor 1 e no aquecedor 2, né? Ó, vou aquecer no primeiro, aí agora eu vou ligar, ó. Deu 4,4. Vamos ver como é que dá o segundo, ó. 4,4, 4,5. Segunda, 8,3.
Eu anotei aqui. Agora vamos descobrir, fazer a conversão, que isso aqui são amperes. Vamos converter para watts. Como é que a gente faz isso? A eletricidade que eu estou medindo, ele está ligado no 220. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos multiplicar por 220 para ter a resposta em watts. Esse multímetro aqui, ele não tem muita precisão, ó, esse alicate amperímetro. Quando é coisas maiores, de 10 amperes para cima, ele tem precisão. Aqui ele já não tem muita precisão. Ó. A gente não sabe, ela oscilou a leitura, porque oscila também a tensão, né? Mas a gente não sabe se isso era 0, poderia, se tivesse uma precisão melhor, a gente ia saber se era 0,320 ou se era 0,380. Então ele não tem uma leitura de precisão. Ele está lendo em grosso modo. Eu já não consigo fazer uma leitura de um carregador de celular. Ó, eu peguei novamente o secador de cabelo, que a gente já conhece a medida, para a gente fazer um teste e ver o que acontece se eu der uma volta a mais no fio que eu vou medir. Ó. Vou pegar a velocidade 1, vamos medir 0,3, igual deu. E o que acontece se eu der uma volta nisso aqui? Se eu pegar ele, ó, e medir em 2 pedaços de fio ao invés de um, o que vai acontecer agora? Opa, ele dobrou. Se eu der mais uma volta, se eu medir em 3 fios, ó. Olha lá, ó, triplicou. Ó, já tá dando praticamente 1 ampere, ó. 1 ampere. Entre 0,9 e 1 ampere. O que a gente pode fazer? Quando a gente tiver algo muito pequeno, que nem um carregador de celular, algo que é muito baixa, ó. Nesse carregador de celular aqui, ó, é muito fraco, ó. É 0,35 amperes. O que a gente pode fazer? Como a escala dele é 200 e ele não tem essa sensibilidade para medir 0,35, eu vou dando voltas. Eu pego uma extensão dessa, pego uma extensão mais comprida, eu posso dar 10 voltas. Aí ele vai começar a conseguir enxergar, porque aquele 0,35 com 10 voltas, ele vai ler aqui 3,5. E se o aparelho estiver gastando só metade, porque é um celular que às vezes a bateria pode já estar parcialmente carregada, já está no final da carga, ele vai conseguir acusar aqui, quando eu der várias voltas. Então esse é o macetinho. Vocês pegam uma extensão, ó. Pega uma extensão, vocês vão dando várias voltas nela. Pode ser uma extensão mais comprida, dê pelo menos 10 voltas. Você conta a quantidade de fios que ficou. Cada fio é uma volta. Aqui são 4. Ó, aqui eu só consegui dar 5. Consegui dar 5. O ideal é pegar uma extensão de 1,5 m e dar umas 10 voltas. Ou vocês podem pegar um fio, enrolar ele 20 voltas, se quiserem, para você conseguir aumentar a precisão do teu multímetro. Finalizamos aqui então o vídeo do alicate amperímetro. Quem gostou do vídeo, peço que ajude a gente, deixa o seu curtir. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa um comentário. Quem não for inscrito, para mais vídeos, se inscrevam no canal. Obrigado a todos, pessoal.